Os planos de cultura são importantes instrumentos dentro dos sistemas de cultura, quer sejam municipais, estaduais ou nacionais. A ideia fundamental é construir instrumentos e elementos que caracterizem aquilo que se quer para o campo da cultura em um determinado espaço. Dois princípios são fundamentais de serem respeitados na construção dos planos: a questão da territorialidade e a questão da participação. A ideia fundamental é respeitar as identidades, as características que existem dentro de cada estado, de cada grupo que compõe a cultura daquele espaço. E a questão da participação quer dizer mobilizar, sensibilizar, engajar diferentes atores, públicos, privados, cidadãos, agentes culturais na construção do plano, na construção e no levantamento daquilo que se deseja, daquilo que se sonha, daquilo que se propõe para a cultura para os próximos 10 anos, independente de quem assuma o governo de um determinado estado. Sem dúvida alguma, esse é um processo inédito no campo da cultura do país. Para a construção do plano de cultura do seu estado, foi constituída uma metodologia de trabalho. Essa metodologia de trabalho está dividida em 3 fases que devem gerar um plano que orientará o desenvolvimento da cultura nos próximos anos. As 3 fases são diagnóstico, prognóstico e monitoramento e avaliação. Para que essas 3 fases sejam percorridas com tranquilidade, cada estado trabalhou num processo de sensibilização e construiu o espaço de discussão que é a governança do processo. Tanto o processo de sensibilização quanto a estrutura de governança permanecem durante todo o processo de construção do plano. As fases de prognóstico, diagnóstico e monitoramento e avaliação são etapas para definir os conteúdos deste plano. Neste momento, vamos explorar um pouco mais a fase do prognóstico, mas é importante lembrar do diagnóstico, onde definimos um conjunto de itens do plano de cultura do seu estado. Nessa fase foi construído um diagnóstico da cultura, um elenco de desafios e oportunidades para o desenvolvimento da área, as diretrizes e prioridades definidas para esse desenvolvimento e os objetivos gerais ou a situação futura desejada para a área cultural. A gente percorreu os 92 municípios do estado do Rio, inicialmente para elaborar um diagnóstico, porque o plano ele é um conjunto de propostas e essas propostas devem estar embasadas num diagnóstico o mais completo possível. Então, o nosso percurso foi passar por todos os municípios do estado, discutindo a situação da cultura em cada município com os gestores públicos e os agentes culturais. Agora entramos em uma nova fase, em que outros itens do plano devem ser definidos. Vamos tentar compreender o que significam cada um desses itens. Os itens que devem fazer parte do seu plano são estratégias, ações e metas, prazos de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos, financeiros disponíveis e necessários, mecanismos e fontes de financiamento. Na fase de diagnóstico, estávamos preocupados com as questões: quem somos? Para onde queremos ir? No prognóstico, a partir dos resultados do diagnóstico realizado, cabe a nós definir agora como vamos chegar na situação pretendida. A questão que emerge é o que fazer e como fazer para chegar nessa visão. Vamos iniciar com o significado de estratégia. A estratégia pode ser entendida como uma forma, uma posição ou caminho que escolhemos para nos orientar nos procedimentos que devem ser iniciados hoje
para que se obtenha no futuro a situação que desejamos. Para facilitar na formulação da estratégia, podemos pensar no termo questão estratégica. Vamos facilitar a compreensão através de um exemplo. Imagine um diagnóstico que tenha apontado como desafio a falta de integração entre as atividades culturais dentro do seu estado. Esse desafio constituiria um objetivo que poderia ser estimular a integração entre os municípios e regiões. Para a construção da estratégia, deveríamos definir uma questão relacionada a isso, que seria como estimular essa integração. A resposta a essa questão define o que chamamos de estratégia, que nesse caso seria desenvolver programas de apoio à circulação intermunicipal de grupos e manifestações culturais. Vamos apresentar um novo exemplo. A partir dos objetivos do plano, foi construída uma nova questão. Como universalizar o acesso à arte e à cultura? A resposta da questão configura a estratégia, que nesse caso seria ampliar os pontos de acesso à arte e à cultura no Estado. Vamos falar um pouco agora sobre as ações. As estratégias constituem os caminhos para uma situação desejada, e as ações nada mais são do que os passos que cada um deve percorrer para chegar nessa situação desejada. São as etapas que cada Estado deve percorrer para concretizar essa visão de futuro. Vamos trabalhar os exemplos que definimos anteriormente. Vamos agora falar das metas. As metas são marcos, são limites, algo que se pode realizar, um estado a ser atingido com uma ou mais ações, no seu todo ou em parte. Importante ressaltar que uma meta não é a mesma coisa que um objetivo. Objetivos se materializam em estratégias. Estas geram as ações necessárias para que esses objetivos sejam alcançados. E a meta define claramente onde se pretende chegar. Vamos voltar com os exemplos para avançar nessas metas. É muito importante, ao definir as metas, considerar alguns elementos. A meta deve ser alcançável, possível, viável. Assim, deve-se analisar quais recursos podem ser disponibilizados para a ação e qual a viabilidade de alcançar a meta proposta. As metas têm que ser importantes, significativas, desafiadoras. As metas devem espelhar o que se deseja para o futuro. Portanto, devem ir além da simples extrapolação das tendências da área cultural. As metas devem estar relacionadas às ações, ou seja, não devem ser genéricas. As metas devem ser mensuráveis ou quantificáveis. As ações são definidas para alcançar determinados resultados, e as metas são uma forma de verificar o andamento das ações, de preferência de forma quantitativa. Com isso, temos uma boa parte dos itens do plano definidos, de acordo com essa estrutura. Desta forma, concluímos a etapa do prognóstico. Nele, definimos as estratégias, as ações e as metas.
Com esses itens, temos constituído uma importante etapa do plano.